Deus nos deu o maior presente de todos quando nascemos de novo, o dom do Espírito Santo, o próprio Espírito do próprio Deus vivendo em nós. Quando você recebeu a vida eterna em Cristo Jesus, você não apenas teve seus pecados apagados ou recebeu uma nova vida transmitida em seu espírito. Sim, isso estava envolvido, mas Deus fez ainda mais por você. Ele te deu o Espírito Santo. João Batista disse aos seus ouvintes que esse batismo do Espírito Santo substituiria o batismo de água e arrependimento. Seria um batismo de fogo. Veja o que diz Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não há limite para as possibilidades disponíveis para a pessoa que recebeu o Espírito Santo. E se você colocou sua fé em Cristo Jesus e em seu sacrifício na cruz, declarando Ele como seu Salvador e Senhor, então Ele vive em você por meio do Espírito Santo. Ele também nos preenche cada vez mais quando oramos por sua presença. Com isso, recebemos capacitação para caminhar espiritualmente. Enquanto andava na terra, o Senhor Jesus deu dicas da vida espiritual que viveremos quando recebermos o Espírito Santo. É o que está escrito em João, capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Com isso, ele se referia ao Espírito, que aqueles que nele crescem receberiam mais tarde. Até então, o Espírito Santo não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus deixou claro aos seus discípulos que o Espírito Santo não viria a menos que ele voltasse para o céu. E graças a Deus que Jesus está assentado no céu e o Espírito Santo, o seu próprio Espírito, está agora na terra para encher todos os que creem e o recebem. No passado, antes da chegada do Espírito Santo, ele só podia usá-las por um período de tempo. O único grupo de pessoas sobre quem ele esteve foram os reis, os sacerdotes e os profetas. Ele não podia habitar em ninguém. No entanto, Deus prometeu que chegaria um tempo em que seu Espírito viveria em nossos corações. Isso significava que chegaria um tempo em que o Deus Santo habitaria em homens indignos e impuros. Isso significa que Deus tinha um plano para tornar possível que pessoas normais hospedassem o Espírito Santo sobrenatural do Deus vivo. Diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 36, versículos 25 ao 28. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Estamos vivendo esses dias hoje. Quando o Espírito Santo entrar em sua vida, ele te tornará extraordinário. Ele sempre vem com provas. Haverá mudanças e haverá sinais. Por quê? Porque ele é o Espírito de Deus. Ele é o Deus vivendo em você e não vem para ficar parado, mas para realizar uma obra em sua vida. Talvez, mesmo tendo entregado sua vida a Cristo, você não consegue dizer se tem o Espírito Santo ou se ele está trabalhando em você ou não. Bem, aqui estão alguns sinais de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Você deseja conhecer mais a Deus. Uma das primeiras coisas que indica o início da obra do Espírito Santo na vida daqueles que acabaram de se tornar filhos de Deus é um novo desejo de conhecer a Deus cada vez mais. Há um novo desejo de ler a Bíblia, de orar, de compartilhar as boas novas com os outros e de fazer o que é certo. Isso não é o produto de uma mera mudança de mentalidade, não. É uma obra do Espírito Santo. Ele é quem ativa o seu desejo por ele. Você não pode fingir. Se estiver aí, está aí. Se não estiver, então não está. Você já viu que a primeira coisa que aconteceu com as pessoas que encontraram Jesus ou os apóstolos foi que elas queriam segui-los e fazer parte de sua comunhão? Isso mesmo. Não foi apenas a excitação com o milagre, mas o fato de que algo estava acontecendo em seus corações. O Senhor estava despertando um desejo. Esse anseio geralmente começa quando os indivíduos iniciam a sua jornada rumo à salvação, fazendo perguntas, buscando respostas e buscando a paz. É mais ativado quando o indivíduo finalmente cruza esse limiar para confiar em Cristo e o Espírito Santo entra nele.
Quanto mais você responder a esse desejo que cresce em seu coração, mais você buscará o Senhor e mais seu relacionamento com Ele crescerá. Outro sinal é que sua vida é transformada. Acredito que o maior milagre da Terra é o milagre da salvação. Sim, há muitos milagres que vivenciamos no Senhor, porém, o maior deles não é abrir os olhos dos cegos, nem fazer os coxos andarem, nem mesmo ressuscitar os mortos. É o milagre da conversão. Não creio que alguém possa explicar como que uma pessoa pode passar de pecadora a santa num piscar de olhos. Mas é isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A transformação começa de dentro para fora e se manifesta do lado de fora. Quando o Espírito Santo estiver trabalhando em você, certas mudanças começarão a acontecer em sua vida. Essas mudanças são as coisas que agradam a Deus e substituirão aquelas coisas que costumavam ser uma segunda natureza para você. Foi isso que transformou Saulo, o perseguidor, em Paulo, o grande apóstolo. Transformou Pedro, o pescador teimoso e inconsistente, em Pedro, o amoroso e intrépido proclamador do Evangelho. Transformou fanáticos políticos, cobradores de impostos, mentirosos, ladrões e prostitutas em homens e mulheres cujas vidas não se pareciam em nada com o que costumavam ser. Este é um sinal de que o Espírito Santo está agindo em você. Você começará a notar mudanças ocorrendo, decisões sendo tomadas e estilos de vida sendo reavaliados. Não por medo de algo, mas porque você começa a sentir que não é mais quem era. Começa de dentro e se manifesta do lado de fora. Ainda outro sinal de que o Espírito Santo está em você é que o fruto do Espírito aparece. Quando você recebeu Jesus em seu coração, seu Espírito veio e se estabeleceu, fundindo sua própria vida em você, recriando seu próprio Espírito. Um dos sinais de que o Espírito Santo está agindo é que você começará a manifestar o seu caráter. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, lista essas características para nós. Veja: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estes são também frutos de transformação, pois as mudanças que você manifesta se enquadram nessas características. Esses frutos mostram o caráter do Espírito de Deus e de um espírito humano recriado. Na verdade, o fruto do Espírito é o sinal mais importante de que uma pessoa é filha de Deus. Por quê? Porque ele demonstra que você realmente foi tocado e afastado de sua vida antiga. Mais um sinal é que você terá orientação divina e receberá discernimento. Outro sinal da atuação do Espírito Santo em sua vida é a ativação dos seus sentidos espirituais. Uma das razões pelas quais a Bíblia diz que uma pessoa sem Cristo está morta é que o Espírito de Cristo em você ativa os sentidos do seu espírito. Na biologia, sabemos que os seres vivos possuem características. Entre elas estão a sensibilidade, a capacidade de responder a estímulos. Um homem ímpio não pode sentir Deus, compreendê-lo ou responder a Deus, a não ser para primeiro ser salvo. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 8, versículos 6 ao 11, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quando o Espírito de Deus estiver trabalhando em você, ele te guiará. Você não ficará satisfeito com qualquer coisa. Haverá um forte desejo de saber o que Deus está dizendo e de descobrir isso através da oração e da leitura da Bíblia. A Bíblia nos diz: todos os que estão guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus.
Em outras palavras, o Espírito de Deus conduz os filhos de Deus. Talvez você não esteja prestando atenção à sua orientação. Esta mensagem é um lembrete de que Ele está sempre por perto para te guiar se você se submeter a Ele. Existem tantos líderes falsos no mundo hoje, inclusive dentro da igreja. Será necessária a orientação do Espírito Santo para dizer o que vem de Deus e o que é mentira. Um sinal sólido de que Ele está trabalhando é que você reconhece sua voz e pode dizer se Ele está por trás de uma obra ou não. Ainda outro sinal do Espírito Santo é que você receberá capacitação espiritual. Por favor, lembre-se que esses sinais não são finais, o que significa que ainda existem mais sinais por aí. No entanto, estes são importantes. Antes de sua ascensão, Jesus pediu aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até receberem poder do alto. A que poder era esse ao qual ele estava se referindo? Era o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele confirmou: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." O Espírito Santo é o portador do poder de Deus. Ele capacita você para a vida espiritual. Embora tantas pessoas vivam, morram e vão para o céu sem realmente conhecer ou andar neste poder, isso não significa que ele não esteja lá. Uma dessas capacitações é a capacidade de orar em línguas. Esta é uma das maneiras pelas quais o cristão se edifica na fé e na intimidade com Deus durante a oração. É um exercício de fé que desenvolve resistência espiritual e leva você às profundezas do poder de Deus. É uma habilidade que permite orar por coisas que você nem conhece. Outra capacitação é a disposição e ousadia para declarar Jesus. Quando o Espírito de Deus capacitar você, ele te moverá de ser tímido como Pedro era quando negou Jesus, ao mesmo Pedro que corajosamente se apresentou diante de milhares de pessoas para pregar Jesus. Qual foi a diferença entre essas duas situações? Na primeira, era apenas Pedro, mas na segunda, era Pedro com o Espírito de Deus. Um negou e teve muito medo de se identificar com Jesus. O outro foi intrépido em fazer isso, mesmo que significasse morrer. Quando o Espírito te capacitar, você terá o discernimento sobre a revelação de Deus. A palavra de Deus se tornará viva para você. A oração se torna interessante. Você se interessa em viver uma vida santa e recebe o poder de rejeitar os pecados que antes te dominavam. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. O Espírito Santo é uma bênção incrível e ele está perto de você, se você é um filho de Deus. Tudo o que você precisa fazer agora é acreditar que ele está aí e pedir a ele para realizar a obra dele em sua vida. Quando ele fizer isso, você se tornará frutífero e cumprirá seu destino em uma maravilhosa jornada de fé. Vou contar algo sobre o Espírito Santo que você provavelmente nunca ouviu antes. Tenha certeza de que o seu coração esteja aberto a esta verdade, pois Deus usará este vídeo para iluminar o seu coração sobre este aspecto maravilhoso do seu ser que reside dentro de você. Também compartilharei alguns sinais de que o Espírito Santo está falando com você. Muitos filhos de Deus têm opiniões diferentes sobre o Espírito Santo. Algumas escolas de pensamento dizem que ele é o sopro de Deus e que isso é o Espírito Santo fluindo dentro de você ou ao seu redor. Alguns dizem que o Espírito Santo é a mão de julgamento de Deus, entre outras coisas. Mas quando você olha atentamente para a palavra de Deus, você verá que todas as escolas de pensamento parecem ter compartilhado diferentes partes de uma pessoa inteira. Veja, o Espírito Santo é o sopro de Deus. Ele não é o poder demonstrado de Deus, ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que compreende o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é igual a Deus Pai e a Deus Filho e tem a mesma essência. No entanto, ele também é distinto entre eles. A Bíblia descreve o Espírito Santo em termos pessoais, não como uma força impessoal, quando diz que ele ensina, guia, conforta e intercede. Ele também possui emoções, intelecto e vontade. Jesus disse sobre o Espírito Santo em João capítulo 16, versículo 13: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade de Deus, não a algumas, mas a todas. Ele também nos revelaria coisas que ainda estão por vir, coisas não conhecidas pela mente natural.
Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus acrescentou: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." Aqui Jesus estava dizendo que o Espírito Santo seria nosso advogado, ajudador, intercessor e consolador. As Escrituras também atestam a divindade do Espírito Santo, mostrando as qualidades de onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. Ele faz obras que só Deus pode fazer, como criar, regenerar e santificar. O Espírito Santo desempenhou um papel importante na sua salvação quando você recebeu o Evangelho e se voltou para Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo quem trouxe convicção a você como incrédulo e fez com que você visse a verdade do Evangelho sob uma luz clara. Qualquer pessoa que responda à sua convicção e coloque a sua fé em Jesus, recebe a vida eterna e uma nova natureza. O Espírito Santo une o cristão a Jesus e o coloca no corpo de Cristo, a família de Deus na terra e no céu, ou seja, a Igreja. O Espírito Santo também une você, filho de Deus, com Cristo em sua morte, te capacitando a viver vitoriosamente sobre o pecado. O Espírito Santo é responsável por te controlar quando você se rende a Deus e se submete à sua palavra. Quando essas condições forem atendidas, você viverá e testemunhará seu poder para produzir cada vez mais frutos em sua vida. Por último, o Espírito Santo vive em você permanentemente. Como a Bíblia diz que ele é o selo da sua salvação, sua ausência significaria que você não está salvo. Isso significa que ele é a garantia da sua salvação até o dia da redenção. Quando você peca e entristece o Espírito Santo, ele ainda assim nunca te abandona. Esse é, claro, o destino do verdadeiro cristão, não do indivíduo que afirma ser um, mas planeja, pratica e desfruta do seu pecado. O verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo odeia o pecado, porque os desejos do Espírito Santo operam mais em seu coração do que em sua carne pecaminosa. Agora, como você aprendeu algumas verdades sobre o Espírito de Deus, uma de suas maiores obras em nossas vidas é a obra da orientação, do conforto e da correção. Através de sua obra, o Espírito Santo evita que caiamos de volta no mundo e nos mantém salvos até o fim. Mas é claro, como todos sabemos, pode ser um desafio ter certeza de que estamos dando ouvidos quando ele fala ao nosso coração. Então, aqui estão alguns sinais de que o Espírito Santo está realmente falando com você. 1. Você está sendo levado a exaltar Jesus. A Bíblia nos diz claramente como discernir os espíritos, um aviso muito importante que devemos seguir, especialmente nestes últimos dias onde há tanto engano voando por todo lado. Veja 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O diabo nunca te levará a fazer algo que exalte Jesus ou expanda o reino de Deus na terra. Tudo que ele leva você a fazer é anticristão, anti-Deus e anti-reino. Quando um falso espírito se apresenta em sua vida, seu impulso será o de se exaltar, de agradar a si mesmo e de se considerar em primeiro lugar até mesmo diante de Deus. Ele pode até te convencer a fazer isso de forma religiosa, apontando uma ou mais passagens bíblicas para apoiar essa ação, mas na verdade ele está levando você contra Deus. Lembra que Satanás tentou fazer isso com Jesus? Ele citou versículos bíblicos para Jesus se curvar diante dele e pular de um monte muito alto. Graças a Deus que Jesus era a verdade e venceu as tentações de Satanás. O Espírito Santo sempre colocará Jesus diante de você. Sempre que você vê e considera Deus antes de suas ações, pensamentos e decisões, é o Espírito Santo falando com você. Dê ouvidos a ele. 2. O Espírito Santo está falando quando você está sendo inspirado a produzir seu fruto em sua vida.
Se você passa tempo suficiente com alguém, começará a agir, pensar e falar como essa pessoa. Da mesma forma, quando o Espírito Santo está em seu coração falando com você, ele dá instruções que produzem seu fruto. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Isso significa que quando você recebe uma instrução para demonstrar amor, para abraçar a alegria de Deus em vez da depressão, para se controlar ou para ser gentil e educado, isso é o Espírito Santo falando ao seu coração. O que há de mais belo em tudo isso é que essas coisas são aplicáveis a todas as necessidades da sua vida, como carreira, relacionamentos, necessidades físicas e emocionais, finanças e negócios. Ao te incentivar a ser fiel, o Espírito Santo impedirá que você pegue coisas que não sejam suas. Ao te incentivar a praticar moderação ou autocontrole, o Espírito Santo está falando com você sobre viver uma vida santa diante de Deus. Você pode não ouvir uma voz, mas saberá que esta é uma batalha entre a sua carne e a voz de Deus. 3. A palavra de Deus ganha vida em seu coração. Visto que o próprio diabo pode aparecer como um anjo de luz, como você pode saber se é o Espírito Santo falando através de alguém ou apenas as próprias ideias dessa pessoa? Como você pode saber que está sendo desviado pelo diabo em vez de seguir o Espírito Santo como pensava? A resposta está na palavra de Deus. Quero dizer, seja o que for que você sinta que o Espírito Santo esteja falando pessoalmente com você, você também deverá ser capaz de encontrar as mesmas verdades, princípios e ideias relacionadas na Bíblia. Se você não consegue encontrar uma verdade direta ou relacionada na Bíblia, ou se ela discorda totalmente dela, então você está sendo desencaminhado pelo diabo. A palavra de Deus sempre ganha vida quando você deseja ser instruído e guiado por ela. Você pode já ter ouvido isso antes, mas no momento apropriado, notará como ela atinge de forma diferente, como ela parece mais precisa e como ela é muito pessoal. Quando a palavra se torna pessoal e uma resposta ao que você tem orado sem contradizer quem Deus é, isso é o Espírito falando com você. Sempre compare o que você está ouvindo pessoalmente com o que já está escrito na Bíblia. E se os dois corresponderem, você pode ter certeza de que é realmente o Espírito Santo falando com você. Mas se não, fuja dessa orientação em espírito de oração. Isso levaria você à destruição. 4. Você recebe uma paz interior associada à instrução alinhada com a palavra de Deus. O Salmo 85, versículo 8 diz: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. O importante sobre seguir a orientação do Espírito Santo é que mesmo diante do caos, apesar dos sentimentos de medo e ansiedade, você terá uma profunda sensação de paz, como se essa fosse a coisa certa a fazer. Seria como ter descoberto uma nova ideia que mudaria o mundo e ser solicitado a compartilhar isso com um conselho de pessoas que querem te apoiar. Você sabe que é a coisa certa a fazer e mesmo que entre em pânico, fica tranquilo, sabendo que, desde que compareça a esse conselho e fale, você já terá o apoio. Você não está tentando ganhar o apoio dessas pessoas. Você já tem isso. Seu medo não é o resultado. É apenas a tensão de ficar diante daquelas pessoas. Observe o que Jesus disse em João capítulo 14, versículos 26 e 27 sobre o Espírito Santo nos dar sabedoria e paz. Ele diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, quando você recebe uma visão que se alinha com a palavra de Deus, e apesar do caos externo você tem uma sensação mais profunda de paz, isso é um sinal de que o que você recebeu vem do Espírito Santo. Siga isso e com certeza tudo te irá bem. Há um lugar na Bíblia onde Deus diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Hoje me tornei seu pai. Salmos capítulo 2, versículo 7. Embora este versículo fale sobre Jesus Cristo, ele também fala sobre você. Como sei disso?
Porque a palavra de Deus também diz isso em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Em outras palavras, Deus não é apenas o Pai de Jesus Cristo. Ele também é o Pai de qualquer pessoa que vem a Ele através de Jesus, e através da fé você se tornou dele. Pense nisso por um momento, querido filho de Deus. Qual é a sua opinião sobre você mesmo? Quem você pensa que é? Alguém já te fez essa pergunta e você pensou, tudo bem, talvez, porque eu não seja rico, com muito dinheiro e carros, não conheça nenhuma celebridade ou não tenha um ótimo diploma, então não sou ninguém? Mas isso não é verdade. Se você pensa isso sobre si mesmo, então não sabe quem você realmente é. Você não é comum. Você não é um rosto na multidão. Você é importante, escolhido por Deus, chamado das trevas, para demonstrar sua beleza e glória a um mundo em trevas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, descreve isso perfeitamente para que possamos ver. Diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando essas palavras entram em seu espírito, elas evocam dentro de você um profundo sentimento de admiração e gratidão a Deus por sua misericórdia e graça para com você. Meu amigo e minha amiga, você não foi salvo por Deus para se perder na multidão ou para ser apenas uma dessas pessoas. É o desejo de Deus fazer de você uma personalidade a ser reconhecida neste mundo. Um homem de Deus escreveu isso há alguns anos. Ele disse, você não é um acidente. Você é uma criação deliberada de um grande Deus. Essas palavras ficaram comigo desde que as li e sempre me lembro. Não sou um acidente. Sou uma criação deliberada de um grande Deus. Estas palavras ecoam as palavras de Pedro. Elas nos dizem que, independentemente das circunstâncias que cercam nosso nascimento, infância, origem ou status social, em Cristo somos escolhidos de maneira maravilhosa e impressionante por Deus para mostrar sua beleza. Você é incrível, sim. Estou falando de você, a pessoa que está ouvindo agora. Você pode olhar para si mesmo e se sentir deslocado. Você pode olhar para si mesmo agora e não ver nada, apesar da sua fé. Acredite, sua fé é sua marca registrada. É a sua identidade. É o que confirma você como um bem precioso de Deus, destinado a uma vida linda. Você deve chegar ao ponto de abraçar quem você é em Cristo. Existem algumas coisas que você deve saber sobre o que significa ser escolhido. Então vou te contar sinais de que você foi escolhido, mesmo que você ainda não saiba disso. Como comecei dizendo e mostrando a você na Bíblia, seu relacionamento com Jesus colocou você entre a família de Deus, separado pelo próprio Deus, como Pedro escreveu para mostrar seu louvor. Portanto, como filho ou filha escolhido por Deus, quando você olha para o mundo, Ele vê e reconhece você. Ele vê você como lindo e único. Ele vê você como seu instrumento na terra, aqui para cumprir um propósito e plano divino na terra. Não é incrível que Deus olhe para a terra e veja alguém com quem pode contar, e esse alguém é você? Além disso, a Bíblia diz que, como escolhido de Deus, você é um indivíduo santo e peculiar. Ser santo significa que Deus separou você não apenas para sua obra, mas também para Ele mesmo. No passado, Deus instruiu Moisés e os sacerdotes a pagarem itens feitos de ouro e outros materiais preciosos e dedicá-los a Ele. Ninguém mais teria acesso para usar esses itens uma vez que fossem dedicados a Deus. Eles deveriam então ser chamados de vasos de Deus, materiais sagrados. Sim, eles continham os mesmos elementos dos materiais que você compraria em uma loja, mas por serem propriedade de Deus, eram sagrados e não podiam ser adulterados. Ninguém poderia usá-los para outra coisa senão para propósitos espirituais. Eu poderia escrever muitas coisas sobre esse assunto, mas agora vou mostrar algo especial.
Através de Cristo, Deus escolheu você para ser seu vaso onde sua presença habita. Agora, você não apenas tem acesso à presença de Deus, mas Ele vive em você e vai com você aonde quer que você vá. Seu passado não importa mais. Seus pecados estão perdoados e você pertence a Deus. Jesus pagou o preço. Portanto, ninguém, homem ou demônio, pode reivindicar a propriedade de você. Esta é uma das maiores alegrias de ser escolhido de Deus. Você é santo. Pode não parecer, mas porque sua vida foi entregue a Cristo e porque você vive em Jesus e para Jesus, você pertence a Ele. E sua marca de propriedade, seu selo, o Espírito Santo, está em você. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Você pertence à família de Deus e foi chamado para cumprir seu propósito na terra com os dons que Ele te deu. Ninguém pode reivindicar a propriedade de você porque Deus já te escolheu. Isso não é realmente surpreendente? Então, você pode até estar se perguntando: eu gostaria de ter tanta confiança no fato de que sou escolhido de Deus. Como posso saber? Eu realmente quero saber. Bem, prometi que compartilharia como saber que você é o escolhido de Deus, mesmo que você não tenha ideia. O primeiro sinal é que você acha difícil se encaixar. Você já se perguntou por que sempre teve dificuldade para se adaptar ao sistema? Porque tudo em você parece sempre ir contra a maré? Porque você simplesmente não consegue estar satisfeito com o sistema, com as coisas que o mundo oferece e está desapegado de todas as coisas que são passageiras? Bem, não há nada de errado com você. Isso é um sinal de que Deus está escolhendo você para algo maior. Se você olhar a Bíblia, notará que Deus sempre procurou os quebrantados e os transformou em causadores de impacto na terra. Pensa em Jacó, Moisés, Jefté, Davi, os discípulos, Paulo e assim por diante. Desde antes de você ser concebido no ventre de sua mãe, antes mesmo de seus pais pensarem em se unirem, Deus já planejou a sua vida. Nada que você faça ou tenha feito antes irá pegá-lo de surpresa. Ele está ciente de todas as suas deficiências, hábitos, erros, pontos fortes e fracos e ainda assim escolheu você. Eles podem ter te dito que Deus nunca escolheria uma pessoa como você porque você não se encaixa e porque não tem todas as qualidades necessárias. Mas ouça, essa não é a verdade. Será que Deus quer que você viva de qualquer maneira e adote um estilo de vida abominável? Não, Ele não quer. Em vez disso, Ele quer que você tenha uma vida melhor para poder canalizar toda a sua energia. Imagine o zelo de Saulo antes de se tornar Paulo. Ele estava empenhado em destruir os cristãos e todos os que serviam a Jesus. Mas quando conheceu Cristo a caminho de Damasco, o homem que mais tarde se autodenominaria o principal dos pecadores foi salvo. E Deus canalizou esse compromisso inabalável para a pregação do Evangelho. Hoje, ainda estudamos a vida de um dos maiores desajustados de todos os tempos. Por quê? Porque ele abraçou sua verdadeira identidade em Cristo. Quando não se encaixar, não pense que algo está errado com você. É um sinal de que você foi escolhido. Então, em vez de fugir, atenda ao chamado e abrace quem você é naquele que fez e escolheu você. O segundo sinal é que você sempre sai com segurança. Lembro-me de muitos anos atrás, antes de me tornar cristão, entre minha infância e adolescência. Percebi que sempre fui atraído pelo perigo. Eu estava quieto por fora, mas dentro de mim havia uma criança ansiando por aventura, mesmo que isso significasse me colocar em perigo. Claro, sei que foi o diabo tentando me destruir, porque quando olho para as coisas das quais escapei e sobrevivi ileso, só posso dizer que Deus estava me guardando. Mesmo depois de me tornar cristão, me tornei cada vez mais consciente de que houve muitos ataques do diabo na minha vida, dos quais eu não tinha conhecimento, e Deus tem lutado por mim e me preservado até este momento.
Querido filho de Deus, este é um dos sinais de que você foi escolhido. Você enfrentou circunstâncias que teriam devastado outras pessoas. No entanto, você está aqui hoje. Você foi escolhido por Deus. Isso não significa que você seja melhor ou mais inteligente do que aqueles que foram pegos em perigo. Isso não significa que Deus não os ama. Significa simplesmente que você foi escolhido de acordo com a sabedoria e excelência do seu conselho. Deus conhece e vê todas as coisas. O diabo não sabe todas as coisas. Ele pode prever, mas não pode dizer com certeza o que Deus tem reservado para você. Então, quando perceber que Satanás está sempre te atacando e colocando você em situações destinadas a te destruir, não tenha medo. Na verdade, isso é um sinal de que Deus está fazendo algo em sua vida que você nem percebe, e o diabo quer que você saia da vontade de Deus. Veja, a Bíblia não nos disse que, como povo escolhido de Deus, não seríamos atacados. Em vez disso, ela diz que serão forjadas armas contra nós de diferentes direções e que diversos desafios virão para nos derrubar. No entanto, em tudo isto, ninguém conseguirá destruir completamente. Esta é a própria palavra de Deus, garantindo que nenhuma arma enviada para te prejudicar terá sucesso na sua missão. O diabo emprega diversas armas, como o medo, em seu arsenal. Contudo, como filho de Deus, você não precisa aceitar o medo. Deus prometeu que as armas de Satanás não vencerão você. Elas podem persistir, mas no final você sempre sairá vencedor. Não há nada mais reconfortante do que saber que Deus está sempre ao nosso lado, apoiando independentemente dos desafios que enfrentamos ou das dificuldades que enfrentamos. Há uma luz radiante no final, trazida pelo Senhor, não importa quão formidáveis ou aterrorizantes possam parecer os obstáculos. Eles não nos dominarão. A vitória está garantida para aqueles que confiam no Senhor e fazem dele o seu refúgio no momento de adversidade. Se você refletir sobre sua vida, você conhecerá a mão do Senhor sobre você. Olhando para trás, você verá que, sem o Senhor, você não teria superado as provações que enfrentou. Deus escolheu você, meu amigo e minha amiga. É hora de assumir sua identidade como cristão. A oração é uma arma poderosa nas mãos do verdadeiro cristão. É tão poderosa que, depois de estar equipado com toda a armadura de Deus, a Bíblia diz ao cristão para orar sem cessar. Em outras palavras, a nossa verdadeira arma contra o diabo é a oração e a fé na palavra de Deus, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando Deus se tornou humano e viveu entre nós como Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele orou. Jesus, que é o nosso exemplo perfeito, a personificação de Deus e do homem, orou. Ele sabia que enquanto estivesse na terra, ele era um homem, e por causa disso ele tinha que orar, ou então ele também seria vítima daquelas coisas que os homens também são vítimas. Jesus sempre orava. Antes de sair durante o dia para realizar todos os tipos de milagres, ele primeiro se isolava de todos os outros enquanto eles dormiam e orava. Ele se certificou de mergulhar em oração antes de enfrentar qualquer dia. Não é de admirar que, quando ele falava, os demônios gritavam. Antes que ele dissesse qualquer coisa, eles fugiam. Por quê? Porque ele já havia vencido no lugar secreto da oração, e então o poder fluiu naturalmente dele. Há algo especial em uma pessoa que ora. Há um ar que pode ser sentido quando você está perto dela. Não subestime o poder à disposição de quem tem o altar de oração sempre ativo. Essa pessoa pode mudar coisas. A oração muda as coisas, meu amigo e minha amiga. O servo de Deus, Billy Graham, disse certa vez: a verdadeira oração é um modo de vida, não apenas para uso em casos de emergência. Faça disso um hábito e, quando surgir a necessidade, você estará em prática. A verdadeira oração deve ser o seu modo de vida. Deve ser sua tábua de salvação. Você deve confiar em seu poder e no tempo de Deus para a mudança. Esses dois andam juntos. Você não pode se recusar a orar enquanto espera que as coisas mudem. Você ora por mudança e então confia no tempo de Deus para que a mudança aconteça. É assim que você coopera com Deus.
Frequentemente ignoramos o poder da oração e a tratamos apenas como uma linha de emergência, que na verdade nem sabemos com quem estamos falando, mas só queremos que nos ajudem instantaneamente. Os serviços de emergência são a primeira pessoa em quem pensamos quando há problemas, mas não temos ideia de quem são ou do que são capazes. A maioria de nós apenas ora para que Deus nos ajude ou nos abençoe. E na maioria das vezes, devido às nossas vidas ocupadas, a oração é uma reflexão tardia. Mas por que a oração é tão importante? Na verdade, o que é a oração? A oração para você, filho e filha de Deus, é a forma como você se comunica com Deus. Assim como uma criança fala e ouve seus pais, Deus nos deu a bênção da oração para conversar com Ele. Da mesma forma, a maneira como você conversa com seus pais depende de muitos fatores. Seu relacionamento com eles, como você se sente no momento, o que você está passando, o que você precisa e assim por diante. É o mesmo com todos os filhos de Deus. Em outras palavras, a conversa de cada pessoa com Deus é diferente, mas nenhuma delas é insignificante. Deus trata todos com uma atenção especial. Veja, porque Deus entende que a comunicação é o aspecto mais fundamental de um relacionamento, Ele nos convida a orar em todos os momentos. Portanto, a oração é uma forma de comunicação com Deus que nos conecta a Ele em nível pessoal. Isso significa que quanto mais você se dedicar a falar com Ele em oração, mais íntimo você se tornará dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: Orai sem cessar. Orar a Deus é simples. Você precisa apenas falar com Ele com toda honestidade e sinceridade. A palavra de Deus é clara sobre como devemos orar. Ela diz para crermos em Deus, chegarmos até Ele e então falar com Ele sobre o que está em nosso coração. É muito simples. Veja o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Em outra passagem, também em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Outro grande pregador um dia disse: quando você trabalha, quem trabalha é você, mas quando você ora, quem trabalha é Deus. Se você observar todos os versículos da Bíblia, verá como a oração muda instantaneamente o foco de você e de sua situação para Deus. Isso ocorre porque quando você ora a Deus sobre qualquer coisa, já não é mais você contra aquela questão, mas sim Deus. Essa mensagem é para te encorajar a confiar no poder e na eficácia da oração, meu amigo e minha amiga. Existe alguma coisa pela qual você precisa de Deus em sua vida nesse momento? E aquela questão em que você realmente precisa de uma mudança? Deus pode trazer uma mudança em sua vida se você pedir a Ele. Lembre que Jesus nos disse que quem pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta se abre. Através da oração, podemos pedir porque Deus diz que podemos. Através da oração, sabemos qual é a vontade de Deus para nós, pois oramos de acordo com a sua palavra. Através da oração, sabemos que não estamos sozinhos e que temos um Pai que não apenas nos ouve, mas também tem prazer em responder às nossas orações. Alguém pode estar dizendo: mas e se eu estiver orando e parecer que nada está acontecendo? E se eu sentir que minha oração não vai a lugar algum? Bem, você é filho ou filha de Deus. Devo lembrar que você não deve confiar em seus sentimentos, mas deve andar pela fé. A Bíblia diz que o justo, o cristão verdadeiro, viverá pela fé e não pelos sentimentos. Por quê? Porque sentimentos são instáveis. Hoje você pode estar feliz e sentir que Deus está com você, ouvindo e respondendo às suas orações porque tudo parece estar bem. E amanhã, se as coisas não estiverem tão boas e você se sentir mal porque tudo está fora de controle, você acha que Deus não está ouvindo ou te respondendo. Nossos sentimentos são baseados principalmente no que pensamos e no que está acontecendo em nossas vidas. No entanto, a fé se baseia apenas em quem Deus é e no que Ele disse sobre nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5 diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso é fé. Ela não se baseia em nossos sentimentos, emoções ou nas opiniões dos outros, mas em quem Deus é e no que Ele pode fazer. E Deus pode mudar as coisas em sua vida agora mesmo. Você precisa crer no poder da oração e confiar que, ao orar, Deus agirá no momento certo.
Sim, existe um momento certo para tudo. A Bíblia nos diz que Deus torna tudo lindo em seu próprio tempo. Isso significa que nem todo momento é adequado para tudo. O tempo que leva para plantar uma árvore não é o mesmo tempo que leva para ela crescer e dar frutos. Uma árvore plantada a tempo pode fornecer sombra e frutos para as gerações futuras, e um projeto, que é planejado e executado com cuidado, pode ser bem-sucedido e duradouro. Ambos são coisas valiosas, mas cada um deve ter o seu tempo. Então, o fato de nada parecer estar acontecendo agora, mesmo que você esteja orando, não deveria te desanimar. Se você é um filho de Deus, obedece a sua palavra, serve e vive em santidade e verdade. Confie no tempo dele para a mudança e espere. Sua mudança virá. A Bíblia diz em Jó, capítulo 14, versículo 14: Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos até que as minhas lutas acabem. Este era um homem que havia perdido seus filhos e todos os seus bens em um dia. Nem sua esposa o ajudava mais. Ela disse a ele que apenas amaldiçoasse a Deus e morresse. Todos os amigos de Jó o condenaram, porque, segundo eles, ninguém poderia enfrentar tal crise, exceto se Deus os estivesse punindo por um delito. Quem poderia precisar mais de uma mudança do que este homem chamado Jó? Mesmo assim, Jó confiou em Deus para a mudança. Ele não apenas ficou sentado esperando acontecer, ele não ficou parado enquanto apenas acreditava em Deus. Não, ele usou esse tempo para continuar falando com Deus em oração. Se você ler o livro de Jó, notará como ele abriu seu coração diante de Deus. Ele externou suas frustrações, ele questionou. Muitas vezes pensamos que a oração deve seguir uma rotina especial e soar muito certinha. Isso torna a oração ineficiente no momento em que estamos realmente passando por algo difícil. Mesmo assim, Deus quer te ouvir. Ele disse em Isaías capítulo 41, versículo 21: Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Deus não está dizendo que você deveria vir e reclamar para depois sair da mesma maneira. Ele está dizendo que, em vez de guardar essas coisas e deixar que se transformem em tristeza e dores que drenam sua vida, você deve crer para compartilhar seus problemas com Ele. Veja, cada vez que oramos de coração, Deus vê além de nossas palavras. Ele ama quando nos apresentamos vulneráveis diante dele. A verdade é que Ele nos vê, nossos pontos fortes e pontos fracos. E Ele prova nossa humildade ao esperar para ver se chegamos em força ou em fraqueza. Muitos crentes não recebem nada de Deus porque dependem muito de si mesmos. Eles não oram porque precisam de Deus, não. Eles oram como uma obrigação, meio que apenas para comunicar a Deus o que eles já decidiram fazer. Mas quando você se aproxima de Deus com confiança, você pode crer que sua oração chegará até Ele. Você pode confiar que, assim como as sementes, suas orações estão sendo plantadas e no momento certo sua mudança chegará. Se você está cansado e sente que deveria desistir, peça ao Senhor forças para continuar firme. Pode não ser fácil ou agradável, mas não pare de orar. Não deixe de crer no poder da oração. O Salmo 73, versículo 26 diz: Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Para concluir, quero dizer que a oração estabelece o plano de Deus e torna o elo entre a sua vontade e a sua realização na terra. Coisas incríveis acontecem e temos o privilégio de sermos canais de oração do Espírito Santo. Suas orações não são desperdiçadas, meu amigo e minha amiga. Seu tempo virá. Não dê ouvidos a quem diz que você está perdendo tempo orando e esperando em Deus. Elimine as distrações e ore novamente. Quanto mais orar, mais você se elevará no Espírito. Quanto mais se eleva no Espírito, mais você poderá obter as coisas que Deus tem preparado para você. Qual é o benefício da dor? Será que Deus sente prazer em ver você passar por dor e sofrimento? De jeito nenhum. No entanto, mesmo que a vida nos leve a passar por acontecimentos dolorosos, Deus prometeu fazer algo lindo com a sua dor. Um grande pregador disse uma vez: seu maior ministério provavelmente surgirá de sua maior dor.
Esta afirmação capta toda a ideia de como a vida pode mudar quando as nossas perspectivas mudam. Quando entender que Deus sempre usará a sua dor para te preparar para coisas maiores, você confiará nele mesmo quando tiver todos os motivos para chorar de frustração. Um debate comum que considero irracional, especialmente entre os cristãos, é se Deus é responsável por situações dolorosas ou se ele apenas permite situações boas e algo está errado quando passamos por um momento difícil. Bem, existem muitas explicações para essas duas teses. No entanto, depois de refletir sobre o assunto, concluí que, quer Deus esteja por trás da minha dor ou não, não vou me preocupar com isso. Prefiro escolher confiar no amor dele por mim e crer que, quer eu passe pelo fogo ou pelas águas, irei superar tudo. Aprendi isso observando a vida dos 4 rapazes hebreus que estavam cativos na Babilônia: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por um lado, estes rapazes, entre muitos outros israelitas, foram tirados de suas casas e de suas terras. Suas cidades foram destruídas e seus entes queridos provavelmente estavam mortos. Como se isso não fosse suficientemente doloroso, eles foram separados de outros membros da família para serem recrutados para serviço do rei. Eles teriam que olhar para o rosto do homem que tirou deles suas casas e famílias e servi-lo todos os dias. Lendo os primeiros capítulos do livro de Daniel, podemos notar sua devoção a Deus. Embora não possamos dizer o que eles sentiram, podemos dizer no que eles acreditavam. Eles ainda acreditavam em viver para Deus, não importando onde a vida os levasse. Não se esqueça, eles foram levados cativos, porque Deus estava punindo toda a nação pela idolatria. Observe que durante o julgamento de Deus sobre Israel pelo cativeiro, algumas das pessoas que foram levadas cativas ou mortas pelas nações invasoras provavelmente não adoravam nenhum ídolo. Daniel e seus amigos eram algumas dessas pessoas. Aqui estavam eles em cativeiro, mas isso não importava para eles. Eles mantiveram os olhos em Deus, estando dispostos a confiar em sua fidelidade ao se dedicarem a Ele. Vimos desde o início como Deus começou a aparecer para eles e a confirmar a sua confiança. Daniel capítulo 1, versículo 17 diz: Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Isso aconteceu depois de esses jovens terem pedido para serem isentos dos pratos do rei, que incluíam alimentos que eram habitualmente proibidos aos israelitas de acordo com a lei de Moisés. Não se esqueça que eles estavam em cativeiro, mas nesse cativeiro eles estavam se tornando maiores do que eles eram antes. Deus estava usando a situação atual deles para quebrar limites em nossas vidas e abri-los para novas possibilidades. Se você continuar lendo, poderá ver como esses jovens estavam dispostos a confiar em Deus mesmo quando suas vidas estavam em risco. Admiro como eles responderam ao rei quando ele ameaçou queimá-los se não se curvassem diante da estátua de ouro. Esses rapazes eram funcionários fiéis e excelentes e não trouxeram nada além de lucro para o rei. No entanto, quando foram colocados numa situação impossível, onde tiveram que escolher entre sua devoção a Deus e a sua vida, eles escolheram a sua fé. Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18 diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você consegue ver a determinação deles? Você já se queimou ou colocou a mão no fogo por engano? Eu já, e olha, é doloroso. Qualquer dor que você sinta ao colocar a mão no fogo não é nada comparado a ser jogado em uma fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. No entanto, enquanto olhavam para as chamas e possivelmente para suas mortes, esses jovens permaneceram inabaláveis. Eles confiaram nos planos perfeitos de Deus para suas vidas. Eles confiaram na soberania de Deus sobre a vida e a morte. Eles acreditavam que Deus os salvaria, e se ele escolhesse não fazer isso, não mudaria a devoção deles a Deus. Ao ler mais dessa história, você verá que eles foram jogados nas chamas, mas saíram ilesos. Qualquer que seja a sua dor, meu amigo e minha amiga, quero que saiba que Deus pode e usará essa dor para te preparar para coisas maiores. E veja só, após a libertação milagrosa do fogo, esses jovens foram promovidos. Não só foram promovidos, como o rei emitiu um decreto
que reconhecia sua fé em todo o reino da Babilônia. Ouça, o fato de você estar passando por um momento difícil não significa que Deus te abandonou. Só porque tudo o que você conhece e com o qual se acostumou é dor após dor, não significa que Deus não tem um plano para a sua vida. É hora de mudar as perspectivas. Tire os olhos da dor e concentre-se no plano. Você pode não conhecer os detalhes desse plano, mas se conhecer o planejador, pode ter certeza de que tudo dará certo. O que faz de um homem um soldado? Você se torna um soldado porque se identifica como tal? Será que um homem se torna um soldado só porque isso sempre foi o seu sonho e vai a uma loja comprar uniformes ou armas usadas pelos soldados? Nada disso faz de um homem um soldado. Um homem se torna soldado quando passa pelo processo que forma os soldados. Esse processo o quebra e o remodela completamente. Sua mente e seu corpo mudam e ele se torna um soldado. Ele deixa tudo para trás. Ele perde coisas para poder ganhar algo maior, a honra de representar e proteger sua nação e todos com o que ele se importa. Mas o processo nunca é fácil. Seus treinadores não pegam leve com ele. Os treinos são difíceis. Os dias e as noites são longos. Os soldados estão sujeitos a algumas das piores condições possíveis. Isso é para matá-los? Não. Em vez disso, é para despertar algo maior neles. Quando terminar o treinamento, um soldado pode enfrentar qualquer pessoa e qualquer coisa. Ele se torna mais do que o homem que era quando chegou lá, e essa mudança permanecerá com ele por toda a vida. Meu amigo e minha amiga, Deus pode fazer todas as coisas e não há impossível para ele. No entanto, existem algumas coisas que ele não pode fazer. Uma delas é que ele não pode mentir. Quando Deus fala, ele é obrigado a fazer aquilo. Quando ele fala, suas palavras são absolutas e verdadeiras. Quando ele fala, ele respalda suas palavras com sua integridade. Hoje estou lembrando que, embora você não veja ou entenda isso agora, essa dor em sua vida está sendo usada para te preparar para coisas maiores. Seu relacionamento está passando por um momento difícil? Você está tendo que lidar com um local de trabalho, um chefe, uma jornada acadêmica difícil ou qualquer outra coisa? Deus vê as suas lágrimas e, por mais que queira ver você feliz, Ele vê o quadro geral. Esta é uma jornada e você está passando por uma fase. E se tudo tem um começo, então certamente existe um fim. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, versículo 18: porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. Certamente há um fim e um futuro para você, meu amigo e minha amiga. Mantenha viva essa expectativa, esse sonho e essa esperança em seu coração. Não deixe isso morrer. Não perca a fé. Você não chega ao topo vindo do topo. Você não sobe uma montanha a partir do cume. Você começa de baixo. Enquanto estiver no fundo, escalar a montanha pode parecer impossível, mas cada subida te aproxima do topo, quer você saiba disso ou não. Davi escreveu no Salmo 66, versículo 12: fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Você consegue imaginar Deus deixando as pessoas passarem por cima daqueles que confiam nele? Você consegue imaginar Deus prometendo um futuro pacífico e depois te levando para o fogo e para as águas da vida? Provavelmente não. No entanto, todos esses caminhos são para coisas maiores. Eles são os caminhos para a abundância. Suas lágrimas não são em vão, meu amigo e minha amiga. Suas orações não estão perdidas. Deus não se esqueceu de você. Suas palavras são verdadeiras e acabei de mostrar exemplos e testemunhos dessa verdade. Deixe sua fé ganhar vida. Se recomponha e confie no plano de Deus. Há uma visão maior, e nessa visão você é 10 vezes melhor, 10 vezes mais forte e 10 vezes mais sábio do que isso. Talvez você esteja se perguntando: eu creio, mas não sei como confiar em Deus apesar da minha dor. A resposta se encontra na palavra, em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A resposta é esperar em Deus. É assim que você confia a Ele sua dor. Não se apresse em buscar alívio e conforto. Às vezes, essas são armadilhas do inimigo para comprometer você. Isso funciona como um ladrão da recompensa do cristão e faz você perder as coisas pelas quais trabalhou e ganhou ao longo do tempo, apenas para desistir delas no último minuto.
Em vez disso, fique com as promessas de Deus para você. Não pare de orar, não pare de agradecer a Deus. Deus está sempre nos observando para ver como lidamos com nossa dor. E o louvor em meio à dor é uma das melhores maneiras de demonstrar fé e confiança em Deus. O louvor desvia nossa atenção da dor e dos problemas, e o agradecimento nos concentra na integridade e na fidelidade de Deus, que é capaz de mudar as coisas. Não pare de compartilhar sua fé e defender Jesus. Não pare de ler a Bíblia todos os dias. Não pare de meditar nas promessas de Deus para você. Não pare de servir na sua igreja local e de apoiar outros no seu próprio processo. À medida que você continuar nessas coisas, apesar dos seus próprios desafios e dores, Deus começará a trabalhar algo dentro de você. Com o tempo, esse trabalho se revelará, tornando você um testemunho vivo da fidelidade de Deus, assim como Jó na Bíblia. Oro para que Deus vista você com sua paz nesta temporada e fortaleça seu coração cansado para continuar confiando e se apegando a Ele até que seu grande plano seja cumprido em sua vida.